A palavra que vamos conhecer hoje é panóptico. Olá, eu sou Antônio Ribeiro e você é muito bem-vindo ao canal Aventura das Palavras. Panóptico é uma palavra difícil. Nós não usamos com frequência essa palavra e eu tenho certeza que muitos de nós nunca ouvimos antes. Mas eu sugiro que você fique até o final do vídeo, onde eu vou explicar com detalhes como essa palavra faz parte do nosso dia a dia hoje. Pois bem, a primeira vez na era moderna que se usou essa palavra panóptico foi em 1785. Nessa época, um jurista, filósofo inglês, Jeremy Bentham, propôs para o seu governo um tipo de prisão especial. E essa prisão consistia num prédio cilíndrico, onde no centro havia uma torre. E essa torre ficava lá um observador. O objetivo de Jeremy Bentham era justamente fazer com que o sistema prisional não custasse tanto dinheiro, de modo que apenas um vigilante conseguiria verificar todo o andamento, todos os presos. E segundo Bentham, os presos não saberiam se eles estavam sendo observados ou não naquele momento, de modo que, por não saber se estava sendo observado, eles seguiriam um comportamento conforme o previsto, conforme as regras. Porque, caso eles não seguissem esse comportamento, eles poderiam ser punidos. Essa ideia não foi muito para frente, mas serviu como inspiração. Tempos depois, já em 1948, um escritor e jornalista, o George Orwell, escreveu um livro chamado 1984. Em 1948, ele escreveu um livro intitulado 1984, onde ele pegou as ideias de Jeremy Bentham e criou uma sociedade ideal onde toda a população era observada em suas atividades cotidianas, principalmente dentro de casa, por meio de televisão. Pois bem, o governo, então, dessa época, segundo a idealização de George Orwell, era um governo que cuidava da sua população e fazia com que todos tivessem uma vida regulada. E a esse líder não foi dado um nome, o livro não menciona nenhum nome para esse líder. E como ele cuidava da população, então esse líder era intitulado como o Grande Irmão. Tempos depois, um brilhante executivo de uma rede de televisão holandesa, o John de Mol, usando das ideias obtidas no livro de George Orwell, criou um programa onde as pessoas ficariam retidas dentro de uma casa e, durante esse período de retenção, essas pessoas estariam sendo observadas pelos telespectadores. E, naturalmente, ele colocou o nome do programa como Grande Irmão, ou, como nós conhecemos aqui no Brasil, o Big Brother. Um programa que fez muito sucesso, lançamento e até hoje. No mundo todo, esse programa é um programa de sucesso. Então, nós podemos fazer uma relação. Primeiro, o programa Big Brother com o livro 1984. E o livro 1984 relacionado com o panóptico, aquele projeto de prisão feita em 1785. Pois bem, um filósofo francês, Michel Foucault,
Pegando essas informações, essas ideias desses escritores, escreveu, na década de 70, um livro chamado Vigiar e Punir. E nesse livro ele faz uma relação entre os sistemas prisionais que existiam na história da humanidade até os dias atuais, e ele faz essa comparação de que esse sistema prisional, onde as pessoas são vigiadas, sem saber que estão sendo vigiadas, elas assumem um comportamento conforme o previsto pelas autoridades. E que esse mesmo sistema prisional também era aplicado em outras instituições, como escolas, fábricas, quartéis, onde as pessoas estavam sendo constantemente vigiadas. Mais recentemente, nós tivemos o lançamento de um documentário, esse documentário chamado O Dilema das Redes, que está em cartaz ainda. E nesse documentário, os autores pegam todas essas ideias do panóptico, né, e coloca a situação tecnológica atual, onde as pessoas acabam sendo vigiadas, mesmo sem saber, não só pelos governos, como também por empresas que fazem essa vigilância justamente com o objetivo de, com o controle que essas empresas e esses governos passam a ter sobre as pessoas, esse controle faz com que tanto governos como as empresas tenham um poder muito grande sobre as pessoas. O que a gente pode ver então é que tanto Jeremy Bentham como também o George Orwell, ou eles foram grandes visionários que conseguiram prever o futuro, ou eles serviram de inspiração para situações que acontecem hoje. Hoje somos todos vigiados pela tecnologia, andamos com os nossos aparelhos celulares e esses aparelhos estão conectados a uma rede mundial e, portanto, é possível que pessoas, empresas, organizações consigam vigiar os nossos atos, vigiar os nossos passos, vigiar os nossos hábitos e utilizar essas informações para obter vantagens para essas empresas. Isso pode ser bom, como pode ser ruim. Tudo depende da intenção das pessoas que estão vigiando os nossos passos. E isso nós podemos relacionar tranquilamente com a palavra panóptico, justamente porque a palavra panóptico é uma palavra formada por duas palavras gregas. Pan, de tudo, né, como pandemia, e óptico, como visão. De modo que essa palavra pode ser traduzida para o nosso vocabulário atual como a visão de tudo. Isso quer dizer que quem tem a visão de tudo tem o poder sobre as pessoas que estão sendo vistas, que estão sendo monitoradas, que estão sendo controladas. Eu acho que então fica esclarecido. Eu encontrei essa palavra panóptico e vi nessa palavra um grande potencial de conhecimento para nós. E nós vimos que essa palavra foi usada em alguns momentos, inclusive do nosso cotidiano, como uma palavra que representa uma situação atual de um grande controle que é feito sobre a vida dos cidadãos. Então, está muito de acordo com aquele modelo de presídio de 1785, está muito adequado ao modelo de sociedade criada por George Orwell, que deveria acontecer em 1984, e muito adequado às ideias do filósofo Michel Foucault, onde a disciplina, o vigiar, permite que as autoridades tenham um grande controle, um grande poder sobre a sociedade.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se aprenderam alguma coisa nova com ele, por favor, não esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever no canal. Espero vocês na próxima Aventura das Palavras. Tchau!